Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que esteja tudo ok. E agora a gente vai dar início às nossas aulas nesse sistema de gravação para a gente poder compensar justamente o atraso de conteúdo e, claro, vocês não ficarem desamparados. E nessa aula eu começo aqui falando do terceiro tempo modernista, como vocês podem observar, que data do ano de 1945. Começamos por um autor muito renomado, muito importante no cenário da literatura brasileira quando se fala no terceiro tempo moderno. Mas uma das coisas mais sensatas a compreender antes de mais nada é o seguinte: afinal de contas, qual teria sido a razão para o início do movimento ligado à terceira geração, o terceiro tempo moderno a partir de 45? Vocês observaram durante o segundo tempo moderno uma das coisas que é muito singular, né, verificar. O segundo tempo moderno, como vocês mesmo viram, em relação à prosa ficcional regionalista principalmente, faz apenas o resgate de algumas características que foram amplamente utilizadas tanto no realismo, naturalismo, quanto no pré-modernismo. E a pergunta que fica é: o que de fato esses caras trouxeram de inovador em termos estéticos? E a resposta é pouca coisa. Então verifica que o segundo tempo moderno, apesar de toda a grandiosidade que está instaurada nesse momento, é um instante também que, do ponto de vista estético-literário, não inovou tanta coisa. E a mesma coisa a gente pode estar também afirmando em relação à produção poética em versos, porque no final das contas a gente teve inúmeros autores renomados, geniais, que fizeram muita coisa diferente no sentido de conteúdo, no sentido de experimentações estéticas, mas, a grosso modo, a gente tem autores que recuperam o passado. Prova disso, por exemplo, é o Vinícius, né? Se a gente pegar o Vinícius de Moraes, quando ele escreve seus sonetos à moda petrarquistas, retomando os ideais instaurados pelo classicismo português lá em Camões, assim como a Cecília Meirelles, que fazia uma poesia voltada mais pela disseminação de um tom confessional, a moda romântica e simbólica. O que acontece nesse momento de 45, então, que vai ser um grande divisor de águas que distingue esses dois tempos, é justamente o fato de, nesse intervalo, nós temos uma ampla experimentação linguística e uma inovação estético-estilística muito grande. A começar, claro, pela contribuição de Guimarães Rosa. E quem foi esse cara, nascido em 1908 e falecido em 67, 3 dias somente depois de ser empossado numa cadeira na Academia Brasileira de Letras? Quem foi esse cara? Bom, esse cara foi escritor, obviamente, diplomata, romancista, contista, médico e considerado um ícone da prosa modernista. Toda essa bagagem que ele carrega no sentido profissional foi muito importante também para o desenvolvimento da sua literatura. Então, como diplomata, ele conheceu o mundo afora, ele teve experiências que abriram muitas portas no sentido intelectual. Como médico atuante amplamente no Brasil, no sertão de Minas Gerais, também fez com que ele tivesse uma vivência, uma experiência que lhe deram um gabarito e formaram o seu caráter. Então, tudo isso foi fundamental também para desenvolver muito bem a sua literatura e refinar o seu estilo. Ele foi um membro da ABL, como a gente colocou, por apenas 3 dias, e esse episódio é bem icônico, a gente vai tratar um pouco melhor disso mais à frente. E ele foi muito conhecido principalmente pelas suas fábulas narrativas, pelo entorno fantástico que as suas narrativas acabam criando num entorno aí, numa região que é o sertão mineiro, que ele tanto amava, que ele tanto contemplava. Vamos passar esse slide aqui. E algumas características em relação à sua vida, ou algumas experiências que ele teve, né? Ele foi poliglota. Gente, poliglota é aquele cara que fala diversas línguas. Aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver? Afinal de contas, nós estudamos a literatura dele em língua portuguesa e não em outros idiomas. Sim, você tem toda a razão quando comenta isso, né? Mas o fato dele ser poliglota foi muito importante por quê? Porque ele teve uma ampla bagagem linguística. Essa ampla bagagem linguística, essa curiosidade por estudar as línguas todas, permitiram a ele um arcabouço para ele produzir uma literatura de grande experimentação linguística. Só para você ter uma ideia, ele era tão curioso e fanático em relação à linguagem que ele chegou a estudar a estrutura gramatical, sintática, portanto, dos idiomas ideogramáticos, como o mandarim, o coreano, o japonês. Olha só, então, realmente a capacidade dele de se debruçar sobre a linguagem e estudar esse fenômeno que é o próprio desenvolvimento da comunicação. Conclui os estudos secundários em Belo Horizonte e, com apenas 16 anos, lá em 1925, ele matricula-se na Faculdade de Medicina.
Em 30 ele acaba se formando precocemente e já se casa com a sua primeira esposa. Então tudo isso é muito precoce, se você observar bem, seria com um casamento com 20 anos, né? Hoje é de se estranhar, mas naquela época não era nada incomum casar-se tão jovem após ter uma formação aí em medicina. Ele exerceu a profissão dele durante 2 anos em Itaúna. Isso é muito importante para vocês todos, então anotem se for o caso, frisem bastante essa questão. Por que isso é importante? Porque em Itaúna, nesse exercício da medicina durante 2 anos, ele fez uma compilação gigantesca de um enorme repertório cultural que havia no sertão, nessa região que ele trabalhou. E uma das coisas que ele vai trazer bastante para sua vivência na literatura é o fato dele sempre desenhar muitos médicos como personagens, como protagonistas, que falam dessa grande dificuldade de levar uma medicina de um conhecimento científico no enfrentamento de doenças, de patologias, de estado de saúde enfermo da população, que acreditava muito, principalmente em crendices populares, em simpatias, em algumas feitiçarias. Então ele acaba atuando diante de uma comunidade que era repleta de misticismo, de lenda, de superstição, de pensamentos, às vezes, que não eram nada científicos. E daí vem a grande responsabilidade dele como médico de tentar levar à população mais carente um conhecimento a respeito da ciência, dos norteamentos científicos. Olha que isso dá um grande arcabouço também intelectual de conteúdo para vocês trabalharem numa redação, porventura. E tudo isso vai servir, essa experiência toda de 2 anos, vai servir para ele fazer um grande compilado, galera. Ele levava sempre um caderninho em mãos e nesse caderno ele ia registrando lendas, curiosidades, simpatias, costumes, hábitos, gírias, regionalismos, construções sintáticas, imitação de animais, tudo que ele poderia compilar, ele construiu a partir desses 2 anos de experiência muito significativa, muito próxima da comunidade mais carente que precisava tanto de assistência médica. E isso serviu de novo como um grande arcabouço intelectual que constantemente vai ser referido durante toda a trajetória literária dele. Após um concurso que ele faz no Itamaraty, ele acaba ingressando na vida diplomática e conhece mundo. Isso com certeza abriu portas intelectuais para que ele se tornasse o grande mestre, a grande referência do cenário da literatura do terceiro tempo modernista. Em 67, 3 anos depois de protelar a sua conquista da Academia Brasileira de Letras, ele acaba assumindo então uma cadeira, oficializando. Ele até dizia que tinha receio, né, de que quando finalmente assumisse numa uma festividade, uma cadeira, ele pudesse não suportar a grande emoção. E infelizmente, ou curiosamente, talvez, ele acaba falecendo 3 dias depois da posse, quando ele assume em 67. E olha só que interessante, no discurso de posse dele, ele teria falado muito comovido que a gente morre era para provar que viveu. Olha que fantástico essa fala, né? E de fato, Guimarães Rosa foi uma pessoa que morreu, mas ao morrer, ele se tornou uma pessoa das mais celebradas dentro da literatura e estudadas de todas. Um ícone realmente da literatura e mais do que qualquer pessoa, ele provou na sua morte que ele viveu e viveu intensamente todos os campos da arte, da literatura, das composições mais belas que ele pôde trazer para a gente e deixar como uma herança de seu conhecimento. Galerinha, transitando um pouco mais à frente. Vê aqui, peraí que eu voltei no final das contas. Vamos transitar, vamos para frente, tá? Quais são as características literárias? Agora entrando no mérito das características propriamente ditas. O mito poético, a fábula. O que é isso? É uma expressão muito utilizada pela teoria literária, que é bom a gente saber ter na ponta da língua. Quando a gente fala de mito poético, vocês podem perceber que mito é uma expressão que está associado intimamente a uma fabulação, a uma narrativa lendária. Poético você pode associar tranquilamente à questão poética literária. Então, o mito poético nada mais é do que uma invenção, uma fabulação de uma realidade vivenciada imediata no sertão mineiro. E todas essas histórias reais, com um misto de lenda, em que justamente se confunde muito a realidade com fantasia, ele traz à tona por meio da sua literatura, transformando aquilo num mito, numa lenda, mas com alto teor de poeticidade de acordo com o seu estilo. Ele contextualiza, o segundo item, como vocês podem observar aqui, o sertão mineiro. Gente, ele dizia bastante que o sertão era um mundo. Essa expressão, ela dialoga diretamente com a questão do regionalismo universalizante, visto que o sertão é a região, o regionalismo, e o mundo é o caráter universalizante. Como assim, professor? Lembra que o regionalismo universalizante é um conceito utilizado para tratar de narrativas
que são contextualizadas em determinadas regiões específicas, mas têm um teor universal. Se a gente fala, por exemplo, do tema amor, com certeza o tema amor transcende a questão do sertão mineiro. Se a gente falar da eterna luta entre o bem e o mal, da corrupção, da hipocrisia, das máscaras sociais, tudo isso transcende a questão da região em que foi escrito, em que a narrativa se passa, e é um teor de ordem universal, de ordem atemporal. Então, por isso ele dizia na sua frase, nas suas falas, muito bem colocado: o sertão é o mundo. Existe uma retratação muito fiel dos costumes, tradições, lendas, crenças, preconceitos do sertão mineiro, e ele faz tudo isso num compilado de seletas obras. Entre elas, a que eu mais adoro é a obra Sagarana, e entre os vários contos de Sagarana, uma em específico me chama bastante atenção, que é o Burrinho Pedresco, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Fragmentação da realidade. Esse conceito é bem importante também para todos vocês, e é difícil porque se trata de um recurso utilizado nas trajetórias construtivas da narrativa de Guimarães Rosa, que dificulta muito o processo de compreensão. Quando a gente fala de fragmentação, a gente poderia imaginar a seguinte situação também: são vários narradores que muitas vezes acabam cada qual relatando a sua realidade a partir de uma única perspectiva, da sua perspectiva particular. Isso pode ser uma fragmentação, fragmentar, dividir a realidade. Assim como também existe uma fragmentação da realidade pelo fato de nós termos personagens que percebem o mundo a partir de uma relativização, a partir do seu único ponto de vista. Um narrador, muitas vezes, ele pode até ser onisciente, mas essa onisciência acaba utilizando apenas um único ponto de vista, ou seja, relativiza a realidade, fragmenta a realidade. Na obra Campo Geral, nós temos uma personagem chamada de Miguelin, que é uma criança, apesar de narrativa ser onisciente, com o narrador em terceira pessoa, o narrador observa a realidade a partir de um fragmento dela, que é a perspectiva do próprio Miguelin, que é essa criança de 7, 8 anos. Então veja que fragmentar seria isso. Também pode se referir muito bem ao fato de muitas personagens narrarem as suas histórias a partir de uma percepção que é do fluxo da memória. Lembra que a memória é alguma coisa inconstante, a nossa capacidade de cognição é uma coisa inconstante. Enquanto nós pensamos uma coisa agora, daqui a 2, 3 segundos a gente pensa uma coisa diferente, e podemos resgatar depois de várias reviravoltas, de várias alusões de pensamento ao pensamento original. Então a nossa mente é muito o quê? Instável. E as narrativas dele também procuram trazer uma percepção de realidade a partir do fluxo da memória em alguns momentos. Então isso tudo é muito fragmentado, né? As digressões nada mais são do que pausas reflexivas que acontecem constantemente na sua literatura, e é uma palavra bem comum até porque vocês conhecem muito bem essa expressão dada à obra de Machado de Assis, que ele usa muito o termo digressão, né? Pausa reflexiva. As narrativas normalmente são muito reflexivas e simbólicas, ok? Nada é de fato o que parece. As narrativas parecem querer ensinar a gente uma lição grandiosa e universal, até por conta do conceito de fabulação, né? Aquela questão de uma lição de moral, de uma grande mensagem no final da narrativa. Tem muito fundamento metafísico, que é um conceito ligado à questão existencial, questionamentos esses que aparecem diversas vezes nas narrativas dele, como a gente vai ver também a partir de Burrinho Pedrez. Experimentalismo linguístico. Essa é a questão que envolve a grande problemática de Guimarães Rosa numa grande parte de vestibulares. O que seria esse experimentalismo linguístico aqui, que foi um dos grandes responsáveis pela constituição do terceiro tempo moderno? Bom, basicamente, respondendo essa pergunta, são recursos linguísticos explorados com inovação e criatividade com o intuito de conceder efeito poético às construções. Ou seja, o autor se vale de vários recursos linguísticos que ele explora avidamente por conta das suas experiências linguísticas que ele acaba acumulando no seu contato e convívio com os mais diversos idiomas, e traz essas inovações todas para a sua literatura, criando assim um efeito poético grandioso. De que forma isso funciona na prática? A adoção de neologismos, de arcaísmos, de expressões essas que são inusitadas no campo literário. Neologismo, gente, ele cria, inventa palavras novas. A sintaxe também é inusitada, mas sintaxe inusitada é aquela que não obedece à tradição formulação de uma ordem direta de sujeito, verbo, complemento.
Ele não faz necessariamente essa construção textual e linguística. E a gente vai ver que em algumas estruturas, essa produção sintática gera um efeito muito difícil de ser compreendido, mas que dá sim para entender a partir de uma segunda, terceira leitura. Ele vai explorar diversos recursos ligados à questão da sonoridade. A literação, a assonância, onomatopeia são recursos sonoros aos quais o autor atribui uma predileção muito grande. Ele gosta muito de ver isso tudo, tá? Metáfora e sinestesia, com certeza vocês já conhecem, além de tantos outros tipos de figuras linguagens que a gente vai ver povoando o cenário da sua literatura. Então, esse autor, gente, a grosso modo aqui, trazendo então esse feedback final, é um autor que trabalha muito com inovação linguística, com diferenciação linguística, com a grande criatividade na elaboração das construções e da forma de passar e transmitir uma mensagem. Por isso vale a pena a leitura, por isso que a gente também vai estudar pelo menos um conto desse autor para mostrar essas características todas que a gente acabou observando do decorrer desta aula. Beleza, pessoal? Então, agradeço demais, valeu, até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido e gostado desse formato que eu achei bem dinâmico e fácil até para vocês entenderem. Até lá. Tchau, tchau.